Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Uma dúvida que é muito recorrente, eu já falei isso imensas vezes aqui no canal, mas continua sendo uma dúvida muito recorrente, então eu resolvi fazer um vídeo especificamente sobre isso. É a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita. Tá? As pessoas confundem muito isso, quando que é usado, o que é isso, como é que pode, e etc. Bom, nesses dois livros aqui, isso aqui é muito bem explicado. Tá? Eu explico isso em profundidade nesse livro e volto a explicar de novo pela importância essencial nesse segundo livro. Então, nesses dois livros está muito bem explicado. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, tem à disposição em www.clubedeautores.com.br. Vale a pena. Você quer entender opções, eu não quero operar, mas quero pelo menos entender. Dá uma olhada, tá? Os livros vão ser muito úteis para vocês. Em suma, vamos lá falar sobre volatilidade implícita e volatilidade histórica. Opções são derivativos, certo? Ou seja, para que elas existam, elas precisam que uma outra coisa exista. Ela é um derivado de outro produto. Ela é baseada em outro produto. Como o índice, para existir, tem que existir aquelas quantidades de ações, né, aquelas ações todas, Petro, Vale, não sei o que, Ambev, Itaúbi, BBDC, todas aquelas ações, eles fazem, dessas ações, fazem umas contas e chegam ao índice. Então, o índice é um derivado daquelas ações. Ok? Então, as opções também, elas são um derivado das ações. Então, opções, existem opções de imensas coisas. Mas a mais comum que as pessoas físicas usam são opções sobre ações. Por exemplo, aqui Petro. Tá? Então, existe a ação da Petro. Agora eu quero fazer uma opção, eu quero criar uma opção. Uma opção já diz o nome, é uma opção de você fazer alguma coisa. Você não é obrigado a fazer essa coisa, você tem a opção. Então, quem compra uma opção tem a alternativa de poder ou não fazer alguma coisa. Ele paga por isso. E aí cria essa opção. Bom, a vida de uma opção tem que começar, ela não existe do nada. Ela começa em algum momento. E esse começo, ele é chamado de lançamento. Tá? Então, geralmente o market maker, no nosso caso das opções sobre ações, geralmente é feito por um market maker, mas não precisa ser. Qualquer pessoa pode efetivamente lançar uma opção, para falar a verdade. Mas não no mercado de bolsa, mercado organizado. Vai ter que ser no mercado de balcão. Se você não sabe o que é isso, em algum momento mais para frente eu vou explicar o que seja o mercado de balcão. Mas, ou seja, é possível, inclusive eu posso lançar uma opção, se eu quiser, vou lá e lanço uma opção. Se alguém vai comprar a minha opção ou não, é um outro problema. Mas eu posso fazê-lo, tá? Desde que eu tenha os contatos nas corretoras, porque você tem que ter isso através de corretoras tal, para poder fazer o negócio. Mas como é feito esse lançamento? Como é feita essa criação da opção? Qual o valor? Porque eu tenho que criar a opção, eu tenho que criá-la e botar para vender por um valor. Que valor é esse? Bom, esse valor é dado pelo cálculo de Black-Scholes. E essa fórmula é uma fórmula bastante complicada, tá? Bastante complicada e que envolve o input, ou seja, você tem que entrar com um certo número de dados. Aí tem toda uma fórmula matemática que não é simples. E uma vez feitos os cálculos, ele vai te dar o preço que a opção deveria ter, o preço teórico da opção. Ok? Então, num primeiro momento, a opção não existe. Vamos lá. Momento zero, existe a ação e eu quero lançar uma opção. Market Maker quer lançar uma opção. E ele vai lá e vai lançar uma opção. Supondo que a ação esteja, nesse exato momento, em R$ 20. Ele vai lançar vários strikes. Mas o primeiro que ele geralmente lança é o ATM, aquele que está no preço. Então, ele vai lançar o 20, vamos dizer que ele vai lançar o 20, 21, 22, 23, 24, o 19, 18, 17, R$ 1, né, de diferença. Vamos dizer que ele vai fazer isso. Esse market maker quer fazer desse jeito, o contrato dele com a bolsa é desse jeito e é assim que ele vai fazer. Muito bem. Num primeiro momento, como eu disse, a opção não existe. Como é que ele vai dizer por quanto ele vai vender a opção? Num primeiro momento. Vou vender por quanto? Chute. Eu vou botar isso aqui a R$ 16. Não, não vai. O troço custa 20, a ação custa 20. Quem vai pagar 16 numa opção? Ninguém. Ninguém, só um louco. Então ele vai botar por 1 centavo. Não, por 1 centavo ele não vai botar. Por quê? Porque não paga os custos dele. Não tem lucro. Então ele tem que fazer uma conta.
Essa conta envolve uma série de dados. Os dados são esses que estão aqui. Para você fazer a utilização do Black-Scholes, ele precisa do preço da ação, naquele momento, chamado spot, o strike, que é a partir de que momento o comprador da opção pode ou não pode exercer o seu direito. Na verdade, o cara pode exercer a qualquer momento, mas a partir de que ponto, tem que definir um ponto numa reta, em que aquilo passa a ser ou não lucrativo para o cidadão. Tá? Então, o strike, que é a partir de quanto você vai fazer o cálculo de que a opção passa a ter dentro do dinheiro, fora do dinheiro e tal. A taxa de juros determinada pelo Banco Central, em geral, usa-se um pouquinho menos do que a taxa Selic. Essa aqui é a taxa Selic no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas geralmente se utiliza aqui um número um pouquinho abaixo, 13,65, talvez algumas pessoas usem 13,60 ou 13,55. Eu prefiro usar o valor da taxa Selic mesmo, porque é mais fácil de compreender. Quantos dias faltam até o vencimento? Porque todas as opções, sem exceção, têm um prazo de validade. Tá? E então a gente tem que determinar quanto tempo quando é o vencimento dessa opção? Daqui a 30 dias, 35, 80, tal. As datas das opções, o vencimento das opções, elas têm data fixa determinada pela Bovespa para as opções que nós negociamos com pessoa física. Todas elas são chamadas opções vanilla. Há vários outros tipos de opções que não são as que nós negociamos e isso aqui é diferente. Tá? Mas para as opções normais que todo mundo negocia aí, vê no Profit, vê no Uplab, vê aí, essas são as informações. Então, quantos dias faltam até o vencimento? Você tem que ir lá, ver quando é que é o próximo vencimento de opções, né? O Market Maker vai ver, pô, faltam 30 dias. Beleza, então ele vai botar 30 dias aqui na conta. E ele tem que botar aqui a volatilidade. Tá? Ele tem que botar a volatilidade. No primeiro momento ele tem que botar a volatilidade. Só que ele tem um problema. A opção não existe. Qual a volatilidade da opção? Não tem, ela não existe. Portanto, ele não tem como utilizar a volatilidade da opção, porque ela não existe. Então, como não tem e ele precisa ter, porque é essencial no cálculo do Black-Scholes, o uso da volatilidade, ele vai utilizar a volatilidade que existe, ou seja, a do ativo. Tá? A que o papel teve nos últimos X meses. Aí você pode determinar, geralmente aqui é o último 1 ano. Tá? Trabalha-se com o último ano. Mas vamos dizer que ele quisesse fazer de outra forma, o contrato permitisse. Tá? Então, mas a volatilidade histórica do último 1 ano do papel. Por que do papel? Porque, primeiro, opções são derivados. Elas são derivadas de alguma coisa. Derivadas do quê? Do ativo, do papel. Ponto. Esse é o primeiro passo para entender. O segundo passo para entender. As opções não existem ainda. Ele está criando nesse exato momento. Logo, ele não pode ter uma volatilidade das opções porque elas simplesmente não negociaram, não tem volatilidade. Então, a única forma de utilizar nessa conta é utilizando a volatilidade histórica. Mas isso é só no momento do lançamento das opções. Única e exclusivamente no momento do lançamento das opções. Nunca mais na vida dessa opção a volatilidade histórica vai ser utilizada no Black-Scholes. Nunca mais. Tá? Sempre vai ser outra volatilidade. A volatilidade da opção. Ora, nesse primeiro momento, se eu fizer essas contas, eu botei aqui um ativo com a R$ 20, strike 20, juros atuais, faltando 30 dias com a volatilidade de 30. O cálculo vai me dar isso aqui. Esse é o cálculo do preço pelo Black-Scholes, do preço da call e do preço da put. Tá? E tem aqui todos os cálculos das gregas e outras coisas. Tá? Essa é uma calculadora que eu tenho de Black-Scholes, eu que fiz. Não, eu não posso disponibilizar para vocês essa planilha. Então, antes que já venham... Dá para disponibilizar? Não, não posso. Infelizmente não posso, isso é meu de uso exclusivo. Mas não é difícil de fazer isso, para falar a verdade. Então, essa é a forma. No momento do lançamento da opção, o Market Maker vai lançar. Esse é o valor teórico, ele vai lançar por um valor acima disso. Por que, que ele vai lançar por um valor acima disso? Porque ele tem um contrato com a B3 que garante a ele uma margem de lucro. Então vamos dizer que ele tem uma margem de lucro de 10%. Tá? Supondo, está no contrato, 10%. Ele vai pegar aquele 0,99 vezes 1,1. Ele vai botar a opção para vender por 1,8 centavos ou 1,9. Por quê? Porque aqui está embutida a margem de lucro do cara.
Mas o cálculo teórico da opção é esse, é o que vai aparecer lá naquela tabelinha, quando você bota lá, cálculo teórico, tem esse preço aqui, esse. E para put, esse. Ele vai botar a venda nesse valor e a compra ele não vai botar, porque no momento não tem como comprar, porque ele está nesse momento fazendo a primeira venda, não existe a opção no mercado, ele está fazendo a primeira venda agora. Bom, aí eu vou lá, Campos, vou lá e falo, legal, gostei dessa opção, estou querendo comprar, o preço tá bom, vou comprar a opção. Perfeito, compro a opção. Bom, a partir do momento que eu faço a compra da opção, comprei a opção. Obviamente não vou ser só eu, vai ter mais gente. A partir de agora, haverá negociação com as opções. Né? Porque já existe, ela já está no mercado, ela vai ser negociada. Então eu compro, por exemplo, a 1,8, como o market maker vendeu, e logo depois aparece um cara querendo comprar ela a 1,10. Beleza, eu vendo para ele, ganhei 2 centavos. Ora, agora a opção já tem volatilidade. Ela teve uma volatilidade nesse meio. Ela deslocou de preço. Se ela deslocou de preço, ela tem uma diferença de volatilidade dessa aqui. Porque num primeiro segundo, o ativo não se mexeu, o strike não muda, a taxa de juros não mudou, a data do vencimento também não mudou. A única coisa que pode mudar na conta é a volatilidade. Então isso é o que se chama de volatilidade implícita. É uma volatilidade que as opções têm para diferenciar da do ativo. Você vê a volatilidade que as opções têm e que elas estão sendo negociadas, e aí entra no cálculo do Black-Scholes. Então, num primeiro momento é assim. Num segundo momento, vamos dizer que essa opção esteja sendo negociada no mercado. Ela vale para valor teórico de 0,99. Mas ela está sendo negociada no mercado a 1,52. Tá? Vamos lá, 1,52. É o valor dela. Está aqui a call, está aqui a put. Bom, a call está sendo negociada a 1,52. O valor teórico é esse. Vamos agora fazer a conta ao contrário. Se ela custa 1,52 e a ação continua a 20, o strike nunca muda. Os juros não mudaram, o Banco Central não mudou os juros. Ainda é hoje, não houve mudança da data, não passou a ser amanhã. Continua sendo negociado hoje, não mudaram os dias até o vencimento. Se esses dados todos estão juntos e não mudaram, a volatilidade tem que mudar. Como eu vou saber qual a volatilidade que tem agora? Eu tenho que fazer a conta ao contrário. E é exatamente o que a gente faz aqui. Olha, se eu tenho o valor da opção, eu agora vou calcular quanto de volatilidade eu tenho que ter. A volatilidade de 30 me dá 1,52. Desculpa, dá 0,99. Está aqui, ó. Se eu usar a volatilidade de 30 na fórmula, eu tenho o valor da opção igual ao valor teórico. Eu sei que a minha opção está negociando a 1,52. Porque é o que estão pagando nela. Não é porque o que vale, não interessa. Uma coisa vale o quanto se paga por ela. Então, se tem alguém querendo comprar um Fusca 1960 por 200 mil reais, quanto vale aquele Fusca? 200 mil reais, é o que o cara está disposto a pagar. Pô, mas você olha pro Fusca e fala, vai ser uma porcaria, quem é que vai pagar 200 mil reais nessa porcaria de carro? Não interessa se você gosta ou não gosta do carro do cara. Interessa que tem lá 2, 3 malucos querendo pagar 200 mil reais no carro. Por quê? Não sei, nem me interessa por quê. Mas o cara está pagando. Então qual o valor do carro? 200 mil reais. Se você chegar pro cara e falar, estou te oferecendo 50 mil, o cara não vai vender. Por quê? Porque tem alguém pagando 200. Esse é o preço. O preço justo é o preço que se paga, é o preço que está sendo negociado. Não é o preço teórico, é o preço que se negocia o troço. Então, supondo que a opção estivesse negociando a 1,52, quando eu boto a volatilidade que eu tinha antes, não dá esse valor. Eu tenho que recalcular a volatilidade que a opção tem de acordo com o que o mercado paga por ela. Vamos ver. Então, quanto era? Eu sei que é 50 porque eu já estava ali. Mas vamos mudar o número para não ficar já óbvio. Vamos dizer que a opção estivesse sendo negociada a R$2. Tá? O preço teórico é 99 centavos. Mas ela está sendo negociada a R$2. Esse é o que estão pagando nela. Ou seja, ela está bem cara. Porque o preço teórico é esse. E, no entanto, ela está sendo negociada por esse valor. Beleza. É o que o mercado está pagando. Quanto está a volatilidade dela? Não é 30, porque 30 dá 99 centavos. Será que é 40? Não, porque dá 1,26. Será que é 50? Não, porque dá 1,52. Nós já tínhamos visto.
60? Não, dá 1,78. 70? 2,2. Então é abaixo de 70. Pouquinha coisa. Então vamos ver se é 68. Ficou abaixo. Então é entre 68 e 70. 69, vamos ver 69,5. Pronto. A volatilidade implícita que o mercado está negociando, essa opção, nesse momento, é de 69,5%. Ainda que a volatilidade histórica do papel continue, e isso não mudou, o papel não mudou de preço. A volatilidade histórica do papel é 30, mas a da opção, nesse momento, esta opção, cada opção vai ter esse cálculo de volatilidade implícita, cada uma delas, na mesma série. Vamos dizer que você tem a série, como eu falei, a de strike 20, tem a de strike 21, a de strike 22, todas elas na mesma série. Cada uma delas vai ter uma volatilidade implícita diferente. Desta, de strike 20, nesse exato momento, é 69,5%. Está aqui o preço que está sendo negociado no mercado. Então é assim que você faz o cálculo da volatilidade implícita, é um cálculo reverso. Você vê quanto que ela deveria estar, vê quanto que ela efetivamente está e faz a conta reversamente para achar a volatilidade. O preço, normalmente você entra com tudo isso para achar o preço. Agora eu tenho o preço, eu só mudei a equação. Então eu tenho os dados, o que falta é esse eu acho fazendo a equação ao reverso. E é assim que você tem a volatilidade implícita das opções. E isso aqui vai mudando a cada minuto ou a cada segundo. Opções bem líquidas, isso aqui muda várias vezes por minuto. Muitas vezes por minuto. E então é assim que você vai. E agora, a partir desse momento, até o dia que essa opção deixar de existir, que ela expirar, nós teremos uma volatilidade implícita para essa opção e é através dela que nós vamos saber se o ativo está caro, está barato, está não sei o que, tal. Então, a volatilidade histórica nunca mais vai ser usada no cálculo do preço dessa opção. Foi só naquele momento único da criação dela. Depois, nunca mais. Sempre vai ser a volatilidade implícita que o mercado determina momento a momento. Tá bem? Espero que isso esclareça e tire definitivamente essa dúvida que muita gente tem a respeito de volatilidade histórica, volatilidade implícita, por que tal. Eu sei que causa confusão, porque os nomes são, né, os mesmos, volatilidade, mas são bastante diferentes. Bastante diferentes. Ativos, ações, não têm volatilidade implícita. Opções não têm volatilidade histórica. Opções têm volatilidade implícita. Tá? O IV Rank, por exemplo, que é calculado em cima das opções, o OpLab não está funcionando, o mercado está fechado. O OpLab não está funcionando agora, tentei abrir, ele não está funcionando, devem estar atualizando alguma coisa. A volatilidade, o IV Rank que aparece, por exemplo, no OpLab, aparece em outros lugares, ele é calculado sobre a volatilidade implícita. Ele não é calculado sobre a volatilidade histórica. O que interessa é a volatilidade implícita. Então faz-se um apanhado da volatilidade implícita das opções daquele ativo durante um prazo, que aí você pode determinar 6 meses, 1 ano, 3 meses, depende de como você quiser calcular, geralmente é 1 ano. E aí vai lá, calcula, bota o parâmetro, quanto foi o menor, quanto foi o maior, e agora calcula o que é o IV Rank no meio disso. Existe uma fórmula, a gente explica sobre essa fórmula nos livros, a gente explica como utilizar, o que é o IV Rank, o que é o IV Percentil, tudo isso, como utilizar, especialmente nesse livro aqui. Mas tem explicações sobre volatilidade nos dois. Aqui, obviamente, como é um livro só de volatilidade, a explicação é muito mais aprofundada. Então era isso que eu queria mostrar. Esses cálculos aqui são os cálculos Black-Scholes pelo meio. Tá? Antes de você chegar nesse valor, você tem que fazer uma opção de cálculos. E esses cálculos estão aqui elencados. Tá? Então, era isso. Tá bem? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Se puder darem um like, fazerem um comentário no vídeo, ajuda bastante. Um abração e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.